Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos no projeto Um Conto por Dia, a partir do livro A Via Crucis do Corpo. Hoje nós vamos ler o conto chamado O Corpo e todas as informações sobre esse projeto estarão aqui na descrição, os outros vídeos também. A primeira parte do vídeo eu leio o conto e na segunda parte eu faço alguns apontamentos de maneira bem espontânea. Se você não quiser aproveitar essa leitura, basta pular para o minuto que vai aparecer aqui na tela e aí você vai direto para as considerações finais. Xavier era um homem truculento e sanguíneo. Muito forte esse homem. Adorava tangos. Foi ver o último tango em Paris e excitou-se terrivelmente. Não compreendeu o filme. Achava que se tratava de um filme de sexo. Não descobriu que aquela era a história de um homem desesperado. Na noite em que viu o último tango em Paris, foram os três para a cama. Xavier, Carmen e Beatriz. Todo mundo sabia que Xavier era bígamo. Vivia com duas mulheres. Cada noite era uma. Às vezes duas por noite. A que sobrava ficava assistindo. Uma não tinha ciúme da outra. Beatriz comia que não era vida. Era gorda e enxundiosa. Já Carmen era alta e magra. A noite do último tango em Paris foi memorável para os três. De madrugada estavam exaustos, mas Carmen se levantou de manhã, preparou um lautíssimo de jejum, com gordas colheres de grosso creme de leite e levou-o para Beatriz e Xavier. Estava estremunhada. Precisou tomar um banho de chuveiro gelado para se pôr em forma de novo. Nesse dia, domingo, almoçaram às 3 horas da tarde. Quem cozinhou foi Beatriz, a gorda. Xavier bebeu vinho francês e comeu sozinho um frango inteiro. As duas comeram outro frango. Os frangos eram recheados de farofa de passas e ameixas, tudo úmido e bom. Às 6 horas da tarde foram os três para a igreja, parecia um bolero, o bolero de Ravel. E de noite, ficaram em casa vendo televisão e comendo. Nessa noite não aconteceu nada. Os três estavam muito cansados. E assim era, dia após dia. Xavier trabalhava muito para sustentar as duas e a si mesmo as grandes comidas, e às vezes enganava ambas com uma prostituta ótima, mas nada contava em casa, pois não era doido. Passavam-se dias, meses, anos, ninguém morria. Xavier tinha 47 anos. Carmen tinha 39 e Beatriz já completara os 50. A vida lhes era boa. Às vezes Carmen e Beatriz saíam a fim de comprar camisolas cheias de sexo e comprar perfume. Carmen era mais elegante. Beatriz, com suas banhas, escolhia biquíni e um sutiã mínimo para os enormes seios que tinha. Um dia, Xavier só chegou de noite bem tarde, as duas desesperadas. Mal sabiam que ele estava com sua prostituta. Os três, na verdade, eram 4. Como os três mosqueteiros. Xavier chegou com uma fome que não acabava mais e abriu uma garrafa de champanha. Estava em pleno vigor. Conversou animadamente com as duas, contou-lhe que a indústria farmacêutica que lhe pertencia ia bem de finanças e propôs às duas irem os três a Montevidéu para um hotel de luxo. Foi uma tal azáfama a preparação das 3 malas. Carmen levou toda a sua complicada maquilagem, Beatriz saiu e comprou uma minissaia, foram de avião, sentaram-se em um banco de 3 lugares, ele no meio das duas. Em Montevidéu, compraram tudo o que quiseram, inclusive uma máquina de costura para Beatriz e uma máquina de escrever que Carmen quis aprender a manipulá-la. Na verdade, não precisava de nada. Era uma pobre desgraçada. Mantinha um diário. Anotava nas páginas do grosso caderno encadernado de vermelho as datas em que Xavier a procurava. Dava o diário a Beatriz para ler. Em Montevidéu, compraram um livro de receitas culinárias, só que era em francês. E elas nada entendiam. As palavras mais pareciam palavrões. Então compraram um receituário em castelhano e se esmeraram nos molhos e nas sopas. Aprenderam a fazer rosbife. Xavier engordou 3 quilos e sua força de touro acresceu-se. Às vezes as duas se deitavam na cama. Longo era o dia. E apesar de não serem homossexuais, se excitavam uma à outra e faziam amor. Amor triste. Um dia contaram esse fato a Xavier. Xavier vibrou e quis que, nessa noite, as duas se amassem na frente dele. Mas assim, encomendado, terminou tudo em nada. As duas choraram e Xavier encolerizou-se danadamente. Durante 3 dias,
Ele não disse nenhuma palavra às duas, mas nesse intervalo e sem encomenda, as duas foram para a cama e com sucesso. Ao teatro, os três não iam, preferiam ver televisão ou jantar fora. Xavier comia com maus modos, pegava a comida com as mãos, fazia muito barulho para mastigar, além de comer com a boca aberta. Carmen, que era mais fina, ficava com nojo e vergonha. Sem vergonha mesmo era Beatriz, que até nua andava pela casa. Não se sabe como começou, mas começou. Um dia, Xavier veio do trabalho com marcas de batom na camisa. Não pôde negar que estivera com sua prostituta preferida. Carmen e Beatriz pegaram cada uma um pedaço de pau e correram pela casa toda atrás de Xavier. Este corria feito um desesperado, gritando: "Perdão! Perdão! Perdão! Perdão!" As duas, também cansadas, afinal deixaram de persegui-lo. Às 3 horas da manhã, Xavier teve vontade de ter mulher. Chamou Beatriz porque ela era menos rancorosa. Beatriz, mole e cansada, prestou-se aos desejos do homem que parecia um super-homem. Mas no dia seguinte, avisaram-lhe que não cozinhariam mais para ele, que se arranjasse com a terceira mulher. As duas, de vez em quando, choravam e Beatriz preparou para ambas uma salada de batata com maionese. De tarde foram ao cinema, jantaram fora e só voltaram para casa à meia-noite. Encontrando um Xavier abatido, triste, com fome, ele tentou explicar: "É porque às vezes eu tenho vontade durante o dia." "Então?" disse-lhe Carmen. "Então por que não volta para casa?" Ele prometeu que assim faria e chorou. Quando chorou, Carmen e Beatriz ficaram de coração partido. Nessa noite, as duas fizeram amor na sua frente e ele roeu-se de inveja. Como é que começou o desejo de vingança? As duas, cada vez mais amigas e desprezando-o. Ele não cumpriu a promessa e procurou a prostituta. Esta excitava-o porque dizia muito palavrão e chamava-o de filho da puta. Ele aceitava tudo, até que veio um certo dia. Ou melhor, uma noite. Xavier dormia placidamente como um bom cidadão que era. As duas ficaram sentadas junto de uma mesa pensativas. Cada uma pensava na infância perdida e pensaram na morte. Carmen disse: "Um dia nós três morreremos." Beatriz retrucou: "E à toa." Tinham que esperar pacientemente pelo dia em que fechariam os olhos para sempre. E o Xavier? O que fariam com Xavier? Este parecia uma criança dormindo. "Vamos esperar que Xavier morra de morte morrida?" perguntou Beatriz. Carmen pensou e disse: "Acho que devemos, as duas, dar um jeito." "Que jeito?" "Ainda não sei. Mas temos que resolver. Pode deixar por minha conta. Eu sei o que faço." E nada de fazerem nada. Daqui a pouco seria madrugada e nada teria acontecido. Carmen fez para as duas um café bem forte e comeram chocolate até a náusea. E nada, nada mesmo. Ligaram um rádio de pilha e ouviram uma lancinante música de Schubert. Era piano puro. Carmen disse: "Tem que ser hoje." Carmen liderava e Beatriz obedecia. Era uma noite especial, cheia de estrelas, que as olhavam faiscantes e tranquilas. Que silêncio! Mas que silêncio! Foram as duas para perto de Xavier para ver se inspiravam. Xavier roncava. Carmen realmente inspirou-se. Disse para a Beatriz: "Na cozinha há 2 facões." "E daí?" "E daí? Nós somos 2 e temos 2 facões." "E daí?" "E daí, sua burra? Nós 2 temos armas e poderemos fazer o que precisamos fazer. Deus manda." "Não é melhor falar em Deus nessa hora." "Você quer que eu fale o nome do diabo?" "Não, falo em Deus, que é o dono de tudo, do espaço e do tempo." Então foram à cozinha. Os 2 facões eram amolados de fino aço polido. Teriam força? Teriam, sim. Foram armadas, o quarto estava escuro, elas faquejaram erradamente, apunhalando o cobertor. Era noite fria. Então conseguiram distinguir o corpo adormecido de Xavier. O rico sangue de Xavier escorria pela cama, pelo chão. Um desperdício. Carmen e Beatriz sentaram-se junto à mesa da sala de jantar, sob a luz amarela da lâmpada nua. Estavam exaustas. Matar requer força. Força humana. Força divina. As duas estavam suadas, mudas, abatidas. Se tivessem podido, não teriam matado o seu grande amor. E agora?
Agora tinham que se desfazer do corpo, o corpo era grande, o corpo pesava, então as duas foram juntas ao jardim e com auxílio de duas pás, abriram no chão uma cova. E no escuro da noite carregaram o corpo pelo jardim afora. Era difícil, porque Xavier, morto, parecia pesar mais do que quando vivo, pois escapara-lhe o espírito. Enquanto carregavam, gemiam de cansaço e de dor, Beatriz chorava, puseram o grande corpo dentro da cova, cobriram-na com a terra úmida e cheirosa do jardim, terra de bom plantio. Depois entraram em casa, fizeram um novo café e revigoraram-se um pouco. Beatriz, muito romântica que era, vivia lendo fotonovelas onde acontecia amor contrariado ou perdido. Beatriz teve a ideia de plantarem rosas naquela terra fértil. Então foram de novo ao jardim, pegaram uma muda de rosas vermelhas e plantaram na sepultura do pranteado Xavier. Amanhecia, o jardim orvalhado. O orvalho era uma bênção ao assassinato. Assim elas pensaram, sentadas no banco branco que lá havia. Passaram-se dias. As duas mulheres compraram vestidos pretos e mal comiam. Quando anoitecia, a tristeza caía sobre elas. Não tinham mais gosto de cozinhar. De raiva, Carmen, a colérica, rasgou o livro de receitas em francês, guardou o castelhano, nunca se sabia se ainda não seria necessário. Beatriz passou a ocupar-se da cozinha, ambas comiam e bebiam em silêncio, o pé de rosas vermelhas parecia ter pegado, boa mão de plantio, boa terra próspera, tudo resolvido. E assim ficaria encerrado o problema. Mas acontece que o secretário do Xavier estranhou a longa ausência, havia papéis urgentes a assinar. Como a casa de Xavier não tinha telefone, foi até lá. A casa parecia banhada de má sorte. As duas mulheres disseram-lhe que Xavier viajara, que fora a Montevidéu. O secretário não acreditou muito, mas pareceu engolir a história. Na semana seguinte, o secretário foi à polícia. Com polícia não se brinca. Antes, os policiais não quiseram dar crédito à história, mas diante da insistência do secretário, resolveram preguiçosamente dar ordem de busca na casa do polígamo. Tudo em vão, nada de Xavier. Então, Carmen falou assim: Xavier está no jardim. No jardim? Fazendo o quê? Só Deus sabe o quê. Mas nós não vimos nada, nem ninguém. Foram ao jardim. Carmen, Beatriz, o secretário de nome Alberto, 2 policiais e mais 2 homens que não se sabia quem eram. 7 pessoas. Então Beatriz, sem uma lágrima nos olhos, mostrou-lhe a cova florida. 3 homens abriram a cova, destroçando o pé de rosas que sofriam à toa a brutalidade humana. E viram Xavier. Estava horrível, deformado, já meio roído, de olhos abertos. E agora? Disse um dos policiais. E agora é prender essas 2 mulheres. Mas, disse Carmen, que seja na mesma cela. Olhe, disse um dos policiais diante do secretário atônito, o melhor é fingir que nada aconteceu, senão vai dar muito barulho, muito papel escrito, muita falação. Vocês 2, disse o outro policial, arrumem as malas e vão viver em Montevidéu. Não nos deem maior amolação. As 2 disseram, muito obrigada. E Xavier não disse nada. Nada havia mesmo a dizer. Antes de falar algumas coisas sobre esse conto, eu quero dar uma dica para você que escutou essa história, que já leu essa história, enfim. Eu tenho um livro aqui que chama Clarice, uma fotobiografia, que tem várias informações de curiosidades e tal. E o ano passado eu fiz um vídeo falando sobre várias obras que foram inspiradas em textos de Clarice, né? Então tem filmes, tem peças de teatro, espetáculos de dança. E o conto O Corpo foi adaptado para o cinema em 1991. A direção é do Antônio Garcia e o filme ele mantém o mesmo nome que o conto da Clarice. E esse filme é feito pelo Antônio Fagundes, como Xavier, e pela Cláudia Gimenez e a Marieta Severo. Se eu não me engano, eu acho que tem no YouTube. Se tiver, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você se interesse. A primeira vez que eu li esse conto, eu achei uma história bem parecida com vários outros que a gente conhece, né? Esses casamentos que são o cara com 2 mulheres, aquelas histórias todas. Isso é uma história que já foi contada inúmeras vezes. Mas tem esse elemento no final que elas resolvem matar o Xavier. E no filme é muito mais absurda a história, sabe? É muito sanguinário, é muito surreal o que acontece. A forma como o diretor encontrou de contar essa história vai para um lugar de
de uma coisa muito mais fantástica e sanguinária mesmo. Então é muito interessante ver, assim, a dimensão que se cria para essa morte. A morte se torna uma coisa muito mais espetacular do que no próprio conto, o que eu achei fantástico, porque me traz uma outra visão dessa história. A gente tem várias questões aqui que são absolutamente questionáveis, né, que a gente pode enveredar também para várias discussões sobre a questão da mulher, o papel da mulher e o papel do homem na sociedade, aquelas paradas todas, né? O cara tem 2 mulheres, ainda vai procurar uma outra mulher para ter uma relação, né, uma prostituta. Então, a gente tem toda essa questão de todas essas mulheres são usadas pelo macho alfa, narrado pela Clarice como um super-homem, um homem forte, um homem que come pra caramba, né? Então, é aquela figura do macho alfa que tem todas as mulheres à sua disposição. E ainda tem a questão do fetiche, né? Porque depois ele acaba sabendo que elas de vez em quando transam enquanto ele não está em casa e ele quer usar desse corpo das duas pra sentir prazer também, né? Pra ser um voyeur ali, o que não é muito eficaz, não dá muito certo, porque elas não conseguem transar na frente dele. Tem uma coisa nesse conto que é muito bem humorado, que ela trabalha essa ironia o tempo todo. E uma outra coisa que aparece no Misal Grave também, né? Que foi o primeiro conto que a gente leu, que é a coisa do suspense. Em vários momentos ela fala assim, a gente não sabe quando começou, mas começou. Olha, vai ser nessa noite, sabe? Só que o suspense construído nessa narrativa, ele acho que funciona menos do que em Misal Grave. Nesse caso aqui, me parece que a história demora muito para deslanchar. Eu tenho uma sensação de que ela fica muito na primeira parte do conto contando como que é esse relacionamento e aí se dá muita pouca vazão para explorar esse final sanguinário, né, que acontece, né? Que elas vão matar o cara e vão enterrar o cara e vão guardar o cara ali no jardim. E pra mim, a mim interessa muito mais essa parte final. Porque no filme, inclusive, isso tem muito mais impacto, tem muito mais importância e eu acho que fica bastante interessante. E eu gosto muito dessa coisa da Clarice explorar o afeto dessas 2 mulheres. Quando o cara falta, as duas se complementam, se completam. E no final das contas, é elas que querem ficar juntas. No final das contas, me parece, né, quando elas falam que elas querem ser presas juntas na mesma cela, elas se amam. Não era o Xavier que era o objeto de desejo delas. Na verdade, uma era o objeto de amor, de afeto da outra. Além de discutir todas essas questões paternalistas que tem no conto e do machismo ali, existe também esse outro viés, né, que discutir a relação de amor entre 2 mulheres, que é uma relação de desejo também, porque elas sentem desejo uma pela outra, né? A princípio parece que elas usam como pano de fundo que elas transam pra deixar as tardes delas menos monótona. Mas não, elas acabam cedendo ao desejo uma da outra, justamente porque elas, no final das contas, elas se amam, elas têm afeto, né? E a Clarice ainda pontua aqui numa certa altura, né? Elas não eram homossexuais, mas transavam. Ela frisa isso, né? Talvez se a Clarice escrevesse esse conto agora, em 2021, essa frase seria excluída, picotada, nem precisaria justificar, né? Porque os tempos são muito outros mesmo. Tem um outro elemento que a Clarice explora aqui, é que uma delas cultiva um diário e escreve ali os dias que o Xavier a procura, né? Que ela vai fazendo anotações sobre a vida sexual dela nesse diário e tal. Ela ganha uma máquina de escrever, né? Quer aprender a datilografar para escrever as cartas nessa máquina de escrever. Então, esses elementos que aparecem em todos os contos de Clarice, eu acho que também que é uma forma da Clarice imprimir um pouco nessas personagens alguma coisa dela própria, sabe? Da escritora, da máquina de escrever e tal. Eu tava pensando agora que é muito louco, né? Os contos são de 74, então a gente ainda tava no auge da nossa ditadura militar, né? Escrever essas coisas em plena ditadura é bastante impactante, né? E eu acho que naquele momento, principalmente, tinha a questão dos valores da família muito arraigados, assim. Você contar uma história de um homem com 2 mulheres ainda até que vai, mas aí de repente esse homem tem 2 mulheres que elas transam, né? E que de repente elas matam o cara que é o provedor delas. Isso é bastante impactante,
para a sociedade e principalmente ali em 1974, quando esse livro foi escrito em plena ditadura militar. Então a Clarice foi bastante ousada escrevendo essas histórias, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Muito obrigada a todos, todas e todos que ficaram aqui comigo até agora, porque hoje eu falei bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!